essa oposição ela vai se tornando cada vez mais atenuada. Eu falando, os cortes são todos liberais. Eu não estou dizendo que não tem uma intersecção entre esses grupos. Eu acho que tem. Mas existem peculiaridades na visão desses autores que você pode até falar, são todos liberais. É uma forma de falar as coisas. Mas eu teria que entrar nas peculiaridades que eu não estou querendo fazer. Então, para efeitos de o quanto você acha todos esses autores liberais, altera muito pouco a análise de hoje. Então vamos lá. Quando nós pegamos, eu queria começar com a figura, e sempre é bom voltar para ele, o debate entre John Locke e Robert Filmer. John Locke é considerado quase que universalmente como um dos pais do liberalismo. E sem dúvida é uma das figuras mais influentes do iluminismo, em especial do iluminismo britânico. Locke tem como adversário Robert Filmer, que escreve um livro chamado Patriarca. E Locke escreve o seu segundo tratado de governo em oposição a ele. E tem duas ideias de Locke e uma ideia do Robert Filmer que eu acho que nós conseguimos dividir bem a política. A visão do mundo do Robert Filmer, tirando as peculiaridades dele, ele defende um tipo de monarquia muito específico, que eu não subscrevo, que tem muito a ver com o contexto da época. Mas o Robert Filmer tem uma visão fundamentalmente patriarcal do mundo, usando até o título do livro dele. Veja que ele vai dar ao Filmer a possibilidade de contextualização, mas ao Locke ele não vai fazer isso. Existem hierarquias naturais na sociedade, assim como a hierarquia da família. Portanto, a vida política também tem hierarquias hierarquias naturais, assim como a figura do monarca. E existe acima disso a hierarquia divina. Então, embora eu possa ter divergência sobre Robert Filmer, ele mantém um ponto da cultura clássica, que é enxergar a ordem social como uma sequência de hierarquias. E essas hierarquias tendo um líder. Nós podemos, inclusive, entender muito da história do iluminismo como uma revolta sucessiva contra essas hierarquias. Não é nenhum absurdo. Por quê? Há uma revolta contra Deus, então você tem que destronar Deus. Afinal, Deus é o monarca absoluto desse mundo, e, portanto, há uma busca pelo secularismo. Eu queria comentar sobre essa questão da revolta contra Deus. Mas deixa ele terminar tudo, porque é maravilhoso a falácia da bola de neve que ele fala. Aí ele termina tudo, aí tu comenta e eu... Há uma revolta muito clara contra a monarquia. Inclusive, sei lá, um dos pontos principais de todos os movimentos iluministas em todos os lugares foi tirar do poder monarcas, cortar a cabeça de monarcas, reduzir o poder de monarcas e assim por diante. É uma das pautas principais. Então, primeiro se destrona Deus, depois se destrona o rei. Depois que você destrona o rei... Não, continua. E há, claro, depois que você destrona o rei, qual que é o próximo alvo? O pai de família. O pai de família, o que ele é, se não um mini monarca? O que ele é, se não o rei da própria casa? Portanto, a desconstrução da figura masculina, e em especial da figura paterna, ela está muito próxima dessas outras construções. E nós vemos claramente como, historicamente, aconteceu isso. O secularismo se seguiu a uma queda das monarquias e uma troca por repúblicas, e a queda das repúblicas se seguiu a um ataque à masculinidade e a desconstrução do modelo de família, que seria a etapa mais atual. Até o ponto que isso tem também um questionamento da própria natureza humana, que é a fase que nós estamos agora. Mas vejam que há uma sequência muito clara. E nesse ponto, pode falar. Novamente, discordo de várias coisas do Robert Filmer. Eu sou muito... Ele primeiro fez uma falácia de bola de neve. E aí destrona Deus, matou os monarcas de uma maneira completamente maniqueísta. Foi assim, maldade que fizeram com os monarcas. Não, foi algo assim, não se entende o porquê que isso aconteceu. E por fim, obviamente, os liberais estão ali com as foices prontos para matar o pai de família e desconstruir a masculinidade. Eu não quero aqui também entrar numa falácia de espantalho de descaracterizar o argumento dele, mas veja bem, primeiro tem uma falácia da bola de neve, né? Que é uma coisa leva a outra, pelo mesmo motivo e sem explicar exatamente quais foram esses processos. Outro problema é que ele fala de desconstrução da figura masculina. Bom, quando ele fala de desconstrução, ele está pensando muito mais num movimento intelectual de recusa e de questionamento da normatividade, que se a gente for pegar Locke, a gente for pegar esses autores do liberalismo clássico, não se tinha questionamento sobre a questão da masculinidade, isso é uma coisa completamente contemporânea. Se a gente também for olhar para padrões de masculinidade do socialista do começo do século, ele tinha um padrão de masculinidade muito maior do que qualquer conservador hoje. A gente que pegava em eu não acho que o pessoal que está aqui estaria disposto a ter o papai daquele sistema. Isso é uma coisa que o Malmorro já comentou 2 vezes, não foi, Malmorro?
Chama aqui o seu pai, vamos mandar ele decidir sobre a sua vida e ele decidir com quem você casa, ele decidir como você vai organizar, que profissão você vai seguir, a forma como você vai fazer. Eu acho que pouquíssima gente desse chat estaria disposta a ter esse modelo de patriarcado. Mas isso é outra história. Exato. E de masculinidade também, né? Então a gente está falando de uma geração que foi para a Primeira Guerra, que foi para a Segunda Guerra, que teve padrões de consumo completamente... houve uma ruptura social, do tecido social econômico com a crise de 29. Então a gente está falando de uma época em que o bem-estar econômico que a gente vive hoje, mesmo num país periférico como o nosso, é algo inimaginável de viver no passado nesse sentido. Outra coisa que ele falou da família, bom, exemplo do Marx no Capital, não sei se eu falei isso online ou se eu falei isso em off, mas o Marx ele também faz a crítica qual é o destino que a família burguesa acabou concedendo aos laços familiares. Então veja que ele pressupor que os socialistas, o seu sentido de gerações marxistas, estão contra a família, na verdade, a experiência soviética de construção de uma família proletária poderia muitos conservadores, inclusive, concordar com isso. E, por fim, o que eu ia falar mais o que pode se tirar desse dilema do Freire, que é verdadeiro, do dilema entre liberais e conservadores. Liberais e conservadores, assim como socialistas e liberais, podem ser comparados, mas também podemos eleger os elementos que os distinguem. E a questão da ordem, não é que os liberais estão no extremo da desordem, mas existe uma preocupação plausível entre os conservadores da dinâmica da ordem. E que a liberdade, em alguma medida, tem um requisito, que é uma estrutura social forte. Ou seja, a ordem ela é anterior à liberdade. Para haver liberdade, é preciso haver ordem. Nem todo liberal vai discordar de algo assim. O mesmo Locke, por exemplo, está pensando em uma sociedade que só existe a partir da lei. Não existe sociedade sem lei. O Locke está dizendo isso. O Locke não está propondo um modelo anarquista. Claro que a gente vai analisar particularidades sobre a obra do Locke quando ele falar. Outro ponto também importante é considerar, o que estabelece essa ordem? Temos divergências quanto a isso. E também a manifestação que um conservador entende do indivíduo em comunidade, ela é, obviamente, fundamental, onde, sim, o individualismo liberal vai trazer uma perspectiva, digamos, mais associal possível para o indivíduo. Então, o dilema que ele está trazendo é um dilema real, o dilema da preocupação do conservador na preservação de uma certa estrutura social forte, e que a liberdade, no caso, ela depende dessa estrutura social forte. Mas o liberalismo, por si só, diferente de perspectivas anarquistas, o liberal ele não tem a mesma, eu não digo a palavra repulsa, mas ele não tem o mesmo nível de desconfiança dessas estruturas sociais quanto os anarquistas podem ter. Então, em termos de mensuração, ou seja, de entender quanto essa desconfiança das estruturas sociais, quem tem mais, os anarquistas, tem muito mais anarquistas, inclusive libertários, que é parte do público dele, do que os próprios liberais.